programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Nós já estudamos 6 profetas. Nós já estudamos o profeta Oséias, o profeta Joel, o profeta Amós, o profeta Obadias, o profeta Jonas, e semana passada nós estudamos o profeta Miqueias, e hoje é a vez do profeta Naum. Antes de nós entrarmos no assunto a respeito do profeta Naum, queridos, eu quero novamente agradecer profundamente pelos acessos, por essa legião de irmãos que tem nos acompanhado no nosso canal semanal, no nosso canal do YouTube. Eu quero mandar um abraço para a Bahia, quero mandar um abraço lá para Alagoas, eu quero mandar um abraço para Minas Gerais, para São Paulo, eu quero mandar um abraço para Tocantins, eu quero mandar um abraço lá para o Maranhão. Eu quero mandar um abraço lá para os meus irmãos lá nos Estados Unidos, os nossos irmãos que estão nos acompanhando e que nos mandam mensagem semanal lá em Portugal também. Enfim, aonde quer que essa mensagem esteja chegando, eu quero agradecer profundamente do meu coração o acesso que vocês têm dado, o carinho que vocês têm nos prestado. Eu não tenho palavras para agradecer, porque esse projeto ele começou não tem 60 dias esse projeto, e eu não imaginava que nós seríamos tão bem acessado. Então eu quero agradecer, eu quero que o Espírito de Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério. Eu estou orando a Deus para que as suas vidas continuem sendo abençoadas pelo Espírito de Deus. Queridos, hoje então chegou a vez do profeta Naum. O profeta Naum, ele é um profeta muito atual, ele é um profeta muito abrangente, ele é um profeta que profetiza há cerca de 2.600 anos atrás, mas a sua mensagem, ela é uma mensagem viva e ela é uma mensagem atual. Ela teve o seu momento naquele tempo, mas ela lança luz para as nossas épocas, para o nosso momento, para o nosso mundo contemporâneo. Então hoje a gente vai dar uma visão panorâmica a respeito do livro de Naum. A nossa revista, ela traz por título o livro de Naum como O Limite da Tolerância Divina. Mas antes de nós fazermos a leitura da visão do pastor Ezequias Soares, eu quero dar uma visão um pouco mais abrangente a respeito do livro do profeta Naum. Vamos começar então conhecendo um pouquinho quem foi esse profeta, onde ele morava, para quem ele profetizou, em que época Naum profetizou. O capítulo 1 e o versículo de número 1 de Naum diz o seguinte: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, o livro de Naum é um dos 6 profetas que não menciona reis e que não tem então como datar o livro de forma exata, o livro de Naum. Então Naum é um dos 6 profetas que não menciona reis e não menciona a data de forma exata para datá-los. Então nós, observando o livro de Naum, nós então deduzimos em que época Naum escreveu. Tá? Então Naum, a Bíblia diz que ele era um eucosita, ou seja, ele morava numa cidade por nome de Elcos. Os arqueólogos eles não conseguem com precisão datar ou localizar com exatidão a cidade de Elcos. Cada arqueólogo vai falar uma coisa, vai dar uma interpretação, uma localização para essa cidade. Eu quero localizar Elcos como no Novo Testamento por nome de Cafarnaum. Na época de Naum, a cidade chamava-se Elcos.
Já no Novo Testamento, ela chamava-se Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum significa Vila de Naum. Então, possivelmente, em homenagem ao profeta Naum, a cidade de Elcos passou a chamar Cafarnaum, ou seja, a vila aonde nasceu o profeta Naum. Então, no Antigo Testamento, era conhecido como Elcos. No Novo Testamento, ela era conhecida como a Vila de Naum, a vila onde nasceu o profeta Naum. Então, Elcos, no Novo Testamento, é Cafarnaum. E aonde ficava Elcos, ou aonde ficava Cafarnaum? Naum, ele nasceu na parte sul de Israel. Ele nasceu na tribo do sul, na parte mais inferior do estado de Israel. Ele nasceu nessa cidadezinha por nome de Elcos. Segundo alguns arqueólogos, ela era muito pequena. Tinha aproximadamente 2 a 3 mil habitantes. Era uma cidade pequena e essa cidade vivia-se através da agricultura. Então, lá nessa cidadezinha, por nome de Elcos, que no Novo Testamento chama-se Cafarnaum, foi lá que nasceu o personagem de hoje. E o que significa o nome Naum? Naum é muito interessante, porque Naum significa consolação. Naum significa compaixão, aquele que consola. O nome de Naum, ele é muito interessante, por quê? Porque Naum, no capítulo 1, ele vai profetizar contra quem? Ele é um habitante do Reino Sul, ele é um judeu, ele nasce na parte sul de Israel, mas ele profetiza para o seu povo, mas contra uma outra nação. Olha que interessante, ele vivia em um povo, ele vivia em Judá, mas ele não profetiza contra Judá. Naum vai profetizar contra uma outra nação. E no primeiro versículo diz que Naum profetiza contra Nínive. E o nome de Naum significa consolação. E é muito interessante que o cartão de visita de Naum é um cartão de visita duro. Porque Naum, ele não vai profetizar bênçãos. Ele não vai profetizar para Nínive conforto. Naum vai profetizar para Nínive juízo. Naum vai profetizar para Nínive, denunciar o pecado daquela nação. E vai denunciar que ela em breve será destruída. Então, como é que nós podemos então conciliar o nome de Naum com a sua mensagem? Porque isso é muito peculiar dentre dos nossos profetas. Entre os nossos profetas, o nome está ligado com a sua mensagem. E se nós olharmos de forma rápida para o nome de Naum, nós vamos observar que há um paradoxo entre Naum e a sua mensagem. Porque Naum significa aquele que consola. Mas como alguém é capaz de consolar alguém com palavras duras, com palavras de juízo? É muito interessante prestarmos atenção nesse pormenor do livro de Naum. Naum, ele vai confortar não o povo de Nínive. Naum, ele não vai trazer consolo para a nação de Nínive. Naum vai trazer consolo para quem? Para a sua nação. Observa que Naum profetiza para a sua nação, mas contra uma outra nação. Ou seja, Naum, ele vai confortar o seu povo e dizer para o povo entre linhas: Judá, fique tranquilo, que a Síria não vai entrar em Jerusalém. A Síria não vai entrar na nossa cidade e vai nos levar cativo. Pode ficar tranquilo que o nosso Deus é um Deus de justiça. Ou seja, Naum vai profetizar consolo. A mensagem seria de juízo para Nínive, mas de consolo para Judá. Ou seja, essa mensagem de juízo, ao mesmo tempo que traria peso para Nínive, traria consolo para o povo de Judá. Então nós temos que harmonizar o nome com a mensagem.
Tá? Então ele profetiza contra Nínive. E essa mensagem contra Nínive traria consolo para o seu povo. Outro dado interessante no livro de Naum, que o livro começa com a palavra peso de Nínive. Livro da visão de Naum. Em que época Naum profetiza? Naum ele não nos fala em que época ele profetizou, mas nós podemos deduzir, tá? Olhando para o livro de Naum, em que época ele profetizou. Alguns autores vão falar várias datas, mas eu quero mencionar duas datas específicas. Ou seja, Naum ele profetiza numa época posterior à invasão da Síria no Reino Norte. Quando é que se dá a invasão da Síria no Reino Norte? No ano 722 a.C. No ano 722 a.C., a Síria já era uma grande potência. Ela invade o Reino Norte e leva cativo esse povo. Expulsa uma boa parte dos israelitas de lá e traz outros povos com outras culturas para dentro do território de Israel. Então ele povoa aquela parte, a região norte, com outros povos, com outra cultura. E muito interessante, Naum, que morava na parte sul, ele soube desse episódio. Ele soube desse acontecimento. Então, mais ou menos, ele vai começar o seu ministério no ano 710. Por quê? Ele profetiza aproximadamente 12 anos após a invasão da Síria. Porque quando a Síria invade o Reino Norte, qual seria o próximo passo da Síria? Invadir que nação? O Reino Sul. Se já tinha invadido o Reino Norte, agora ele entraria no Reino Sul. Então essa mensagem seria de conforto para a nação de Judá. Era como se ele estivesse dizendo: Judá, fique tranquilo, eles não vão entrar no nosso território, porque antes que isso aconteça, Deus o destruirá. Outros vão datar o livro de Naum aproximadamente no ano 650. Por que no ano 650? Porque no ano 663 aconteceu o quê? Há uma menção no livro de Naum quando o império egípcio, a parte sul do Egito, que tinha como capital Tebas, é destruída, é invadida pela Síria. Então a Síria conquista Tebas, que no livro de Naum chama No Amon, que era a capital do reino sul do Egito. No ano 663 há essa invasão. E Naum menciona essa invasão no seu livro. Então alguns historiadores vão datar, não foi no ano 710, foi no ano 650. Ou seja, foi aproximadamente 13 anos após a invasão da Síria no Egito, que Naum então vai escrever o seu livro. Então, para nós não ficarmos com a mente confusa, nós podemos datar o livro então de Naum da seguinte forma: ele pode ter sido escrito no ano 710 a 650. Então vai ficar girando dentro desses 60 anos. Não podemos precisar com exatidão em que época Naum escreveu, mas possivelmente foi dentro deste âmbito que Naum profetiza. E para quem Naum vai profetizar? Nós já dissemos, ele profetiza contra Nínive. Por que ele vai profetizar contra Nínive? Porque Nínive era a capital do Império Assírio. A Síria era um grande país. E qual era a sua capital? Nínive. Então Nínive, a expressão Nínive e a Síria, elas vão se entrelaçar conforme o texto bíblico vai passando. Ora menciona Nínive e ora menciona a Síria. Ou seja, tanto Nínive como a Síria representam o mesmo povo. Então Naum ele vai profetizar contra Nínive. E Nínive ela tinha algumas características de crueldade. Nínive era uma cidade muito cruel.
além de ter uma grande grosseria dentro do paganismo. E uma outra coisa que os ninivitas tinham era um método cruel de tratar os seus vencidos. Uma das maneiras cruéis que eles faziam, após ele entrar num país, após ele dominar aquele país, ele pegava alguns homens, ele pegava um lança, colocava no ânus até chegar no tronco desse homem. E ele empalhava esse homem. E eles colocavam na entrada das cidades que eles iriam conquistar, como um sinal para aquela outra nação. Se eles não se rendessem, eles iriam fazer igual aquilo que ele tinha feito com outras nações. Por exemplo, os Estados Unidos começam uma grande invasão territorial nas Américas. Ele conquista o Brasil. Ele então pega alguns homens, pega lança, enfia no seu ânus até chegar no tronco e coloca lá no Uruguai. E é como uma mensagem para o Uruguai: Uruguai, se vocês não se renderem a nós, do jeito que nós fizemos com o Brasil, nós vamos fazer com você. Então o que a Síria fazia? A Síria então era um país cruel, era um país que colocava medo nas outras nações. Eles arrancavam unha das pessoas, ainda vivas. Eles arrancavam olhos, eles furavam parte do seu corpo, as pessoas ainda vivas. A Síria tinha esse ato então de crueldade. O Império Assírio, ele era um império muito fortificado. Ele era uma cidade muito bem protegida. Nínive, ela tinha aproximadamente 48 quilômetros de extensão e cerca de 16 quilômetros de largura. Nínive era protegido por 5 muralhas. E essas muralhas tinham 3 grandes cisternas, abismo, fossos. Ou seja, tinha 3 grandes buracos. Ou seja, se você tentasse entrar nessa cidade, Nínive, você cairia nesses fossos. Era uma cidade muito cruel. A Nínive, ela tinha uma Nínive externa e tinha uma Nínive interna. Tá? Era uma cidade dentro de uma outra cidade. A Nínive interior, tá? Que é a Nínive que vai profetizar Naum. Naum vai profetizar contra uma Nínive dentro de uma outra Nínive. É uma cidade protegida por uma outra cidade. E segundo o arqueólogo Baster, ele vai dizer que essa cidade interior, ela tinha os muros dela tinha 30 metros de altura. Eram tão largos esses muros, olha só que ele tinha 30 metros de altura, equivale mais ou menos a um prédio de 9 a 10 andares hoje. Os muros dela eram tão largos que 3 carros passavam por cima desse muro. As paredes eram tão fortificadas que tinham 1.500 torres. E cada torre media 61 metros de altura. Com base num levantamento trigonométrico, a área total foi calculada em 900 quilômetros quadrados. Nínive, ela é comparável à moderna Londres de hoje. Então Nínive era uma cidade que tinha medo. Era uma cidade que causava medo às outras nações. Porque Nínive era um povo cruel. E como é que nasce a Assíria? Como é que nasce o Império Assírio? Como é que nasce essa ideologia tão cruel dos ninivitas, dos assírios? Tá? A Bíblia vai dizer a origem desse povo. Se nós dermos uma olhadinha no livro de Gênesis, a gente vai ver que Nínive, que a Síria, ela é fundada por um homem chamado Nimrod. Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 9 a 12, diz da seguinte forma: Nimrod era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné,
na terra de Sinear. Desta forma, a terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir, Calá e Refém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. O fundador de Nínive foi Nimrod. Então, quem é que fundou Nínive? Quem é que cria Nínive? Nimrod. E quem foi Nimrod? A Bíblia diz que ele foi caçador diante da face do Senhor. Observe a expressão. Nimrod, ele era caçador diante da face de Deus. Mas o que Nimrod caçava? Segundo dois grandes hebraístas, um por nome do grande famoso Calvino e o outro por nome de Casuto, o que significa a palavra Nimrod? O que significa a palavra caçador? Caçador em hebraico é tzad. E segundo esses hebraístas, significa caçador de homens. Então Nimrod foi o primeiro escravista, o primeiro homem a fazer escravo outros homens. Ou seja, então a cidade de Nínive, ela é criada na sua ideologia de uma forma escravizista. Ou seja, eles estavam escravizando as pessoas, porque Nimrod começou a fazer isso. Nimrod conquistava as cidades de que forma? Escravizando outros homens, levando os seus cativos, sendo escravizados, sendo presos. Então a Síria cultivou essa ideologia de crueldade. Então para os assírios, a crueldade era algo normal. E Naum vai profetizar justamente isso, essa crueldade contra o povo de Nínive. E olha o cartão de visita do nosso profeta. No capítulo 1 e no versículo 2, ele diz o seguinte: o Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. Ou seja, ele já apresenta Deus como um Deus que zela. Zela por quem? Pelo seu povo e pela sua santidade. Então ele sendo zelador, ele entraria com o quê? Com justiça. Quem não era santo, que não praticava a santidade. O Senhor toma vingança do inocente. E é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E Naum continua: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são como o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz-o secar. Esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem diante dele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Aí Naum faz uma pergunta: quem parará diante do seu furor? Ou seja, qual é o cartão de visita de Naum? Naum apresenta um Deus que vinga. Naum apresenta um Deus que não tolera o pecado. Naum apresenta um Deus que diante da natureza, que o cosmos se curva diante desse rei. Ele diz aqui de forma metáfora, elementos da natureza, como chuva, como montes, se derretendo diante do Eterno. E Naum faz uma pergunta no verso de número 6. Quem parará diante do seu furor? Ou seja, quem é capaz de ir contra o Eterno? Quem é capaz, quando o Eterno, diante da sua fúria, vai contra alguém? Quem é capaz de peitar o Eterno? Quem é capaz de levantar contra ele?
Ou seja, Naum está apresentando que Deus, o Eterno, o Adonai dos judeus, não é simplesmente o Deus dos judeus, não é o Deus dos israelitas, mas Deus tem o controle de todas as nações e que Deus não tolera o pecado nem do seu povo e de nenhum outro povo. Naum é de forma dura o seu livro. Naum ele tem como tema o grande julgamento divino sobre Nínive, a violenta rainha do Oriente. Então, qual o tema do livro de Naum? O grande julgamento divino sobre Naum, sobre Nínive, a violenta rainha do Oriente. Então, qual é a ideia de Naum? É profetizar que Deus iria entrar com providência na vida de Nínive. O autor nosso, ele vai dividir o livro de Naum da seguinte forma. Ele vai dizer que o livro de Naum pode ser dividido de três maneiras. Na primeira parte, é a natureza de Deus e o seu juízo. Ou seja, Naum, na primeira parte, ele apresenta características de Deus, que nós já vimos, um Deus zeloso, um Deus que tolera, mas que essa tolerância chega ao fim, e ele não tolera por muito tempo, chega uma hora que a sua paciência se esgota, e aí ele vem com todo o furor. Na segunda parte, ele vai dizer sobre os vaticínios a respeito da queda de Judá, porque a partir do capítulo 2, ele vai dar detalhes como que Nínive será destruída. O capítulo 2 de Naum é incrível, que ele vai descrever como Nínive será destruída. E na terceira parte, ele fala quais são as razões da queda de Nínive. Queridos, ninguém é punido de graça. Ninguém sofre sem fazer alguma coisa. Nínive estava sofrendo por causa dos seus delitos. Quais foram os motivos de Nínive ser destruída? Primeiro motivo, a arrogância. Vocês viram como que era Nínive? Nínive tinha muros. O seu muro tinha cerca de 5 metros de largura. Por isso que 3 carros andavam em cima dos seus muros. Tinha 1.500 torres. Cada torre tinha 61 metros de altura. Os seus muros tinham cerca de 30 metros de altura. Ou seja, Nínive se achava intransponível. Nínive achava que ninguém seria capaz de transpor os seus limites, de abater o seu orgulho. Nínive se achava grande. Nínive se achava intransponível. E é por isso que Naum apresenta um Deus que quando sai com a sua fúria, nem os elementos da terra é capaz de detê-lo. Naum vai anunciar que o sol se curva, que a lua se curva, que os montes se derretem diante do furor do Eterno. O cosmo se curva quando ele passa. E é por isso que ele faz essa pergunta no versículo 6 do seu primeiro capítulo. Quem parará diante de Deus? Quem vai parar diante de Deus e vai dizer para Deus, Deus, para. Aqui você não entra. Nínive achava isso. Nínive achava que nenhum Deus era capaz de entrar ali. Que nenhum povo era capaz de entrar ali. Mas Deus decide, através do profeta Naum, de destruir Nínive. E no capítulo de número 2, a Bíblia descreve como seria essa fuga. Como seria a queda de Nínive. E a Bíblia descreve com muitas características a queda de Nínive. E na terceira parte do livro de Naum, Naum vai mencionar quais foram os pecados, quais foram as razões de Nínive estar sendo destruída. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa aula é para quem foi Nínive 150 anos antes de Naum profetizar. Vocês se lembram da mensagem de Jonas? Jonas foi o profeta designado para pregar em Nínive. Quando Jonas profetiza,
Naum ainda nem estava vivo, possivelmente. E quando Jonas prega, a Bíblia diz que a nação se converteu. E de Jonas até Naum passou aproximadamente 150 anos. Observa bem, Jonas prega, a cidade se arrepende, a cidade se converte dos seus caminhos errados, dos seus pecados. Nínive volta-se para Deus, reconhece que o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro. Mas 150 anos após, Naum não vem agora com uma mensagem de conforto. Naum não vem pronunciando palavras de bênção. Naum vem pronunciando palavras de juízo. Qual é a primeira coisa que eu aprendo disso então? Porque Nínive estava nesse caos agora? Porque Nínive não era a Nínive de Jonas? Porque Nínive não continuou sendo aquela Nínive após a pregação de Jonas? Onde quase 120 mil pessoas que moravam em Nínive foram impactados pela palavra de Deus. O que aconteceu com Nínive, queridos? Eu quero dar algumas razões nessa aula. Para que o avivamento continue, para que o quebrantamento continue, para que o pecado continue saindo do meio do povo de Deus, nós precisamos que homens e mulheres continuam ensinando a palavra de Deus para as gerações posteriores. Possivelmente, aquela geração de Nínive, que foi uma nação que se converteu a Deus, eles não deram valor ao ensino da palavra de Deus. Eles não criaram uma outra geração que adorassem a Deus de forma viva e eficaz. Eles não ensinaram as outras nações, as outras crianças, as outras gerações que estavam vindo, qual era o verdadeiro Deus. Eles deixaram de ensinar. Eles deixaram de divulgar a palavra de Deus. Eles se esqueceram da palavra de Deus. Eles entraram em que movimento, queridos? No movimento do indiferentismo. Eles entraram num movimento, isso não tem importância. Não é bem assim. Jonas talvez foi muito duro conosco, mas hoje os tempos estão modernos. Os nossos filhos podem fazer aquilo que lhe bem apraz. E passaram 150 anos. E a geração de Naum era uma geração que não conhecia mais a Deus. Era uma geração que não conhecia mais o Eterno. Olha o perigo de se esquecer de ensinar a palavra de Deus. Uma geração pode ser destruída. Uma nação e uma geração pode ser destruída quando eu e você deixemos de ensinar a palavra de Deus. E eu quero deixar uma mensagem profética para você aqui, querido. Eu quero que você leve essa mensagem para a tua igreja, para a tua sala, para o teu pastor, para onde você está vivendo. Se a nação brasileira não tomar cuidado, se nós deixarmos os nossos púlpitos entrando mensagem de psicologia, mensagem de autoajuda, mensagem esotérica, mensagem cabalística, em alguns anos nós seremos levados cativo por Deus. Nós teremos uma geração de não adoradores. Nós teremos uma geração que não conhece mais o Deus verdadeiro. Queridos, nós precisamos acordar. Olha para Nínive. Nínive, 150 anos, foi capaz, foi o tempo que durou esse avivamento. De 150 anos, de Jonas até Naum, o esfriamento entrou. O avivamento acabou. Por quê? Porque não ensinava mais a palavra de Deus. Não se pregava mais a verdadeira palavra de Deus. O que aconteceu, querido? Nínive foi destruída porque faltou o conhecimento.
Nínive voltou a praticar os mesmos pecados de antes. E Deus chegou no limite. A nossa aula é o limite da tolerância divina. Deus tem um limite. É por isso que Naum diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ou seja, esse tardio em irar-se está trabalhando o que a ideia? Está trabalhando a ideia da longanimidade de Deus. Está trabalhando na ideia que Deus suporta, que Deus vai tolerando, que Deus vai dando corda. Mas chega um momento que Deus fala basta. E quando Deus fala basta, Naum diz que Deus vem com furor. E eu não quero que a nação brasileira sinta o furor de Deus. Eu estava ouvindo a resposta da filha do Billy Graham a respeito por que aconteceu o 11 de setembro. Porque Deus permitiu que 11 de setembro chegasse nos Estados Unidos. E a filha do grande reverendo Billy Graham, ela deu uma resposta. A Anne Graham, ela disse, sabe por que isso aconteceu? Porque nós, americanos, deixamos Deus por lado de fora. Nós, americanos, deixamos de ler a Bíblia nas nossas escolas. Nós, americanos, deixamos de ensinar para os nossos filhos a verdadeira palavra de Deus. Nós, americanos, deixamos de ensinar os nossos filhos a orar. Queridos, se nós olharmos para a história, quem foi os Estados Unidos na parte cristã, na parte da fé, e observarmos quem é os Estados Unidos hoje, nós vamos observar que o avivamento acabou, que o esfriamento entrou nos Estados Unidos. Uma nação que era protestante, hoje só tem nome de protestante. Olha, olhamos para a Europa. Na Europa nasceram grandes reformadores. Martinho Lutero, John Wesley, Calvino, John Knox. E olha hoje o que é a Europa. Olha para a Inglaterra. O que é a Inglaterra hoje? Para a Escócia, para a Irlanda. Olha para a Suíça, em Genebra, onde Calvino pregou um dos seus maiores sermões, onde ele pastoreou muitos anos a igreja em Genebra. Olha o que é Genebra hoje. Olha a Europa está em caos. A Europa está se esquecendo de Deus, porque não continuou a ensinar a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Nínive. Nínive teve um avivamento, mas Nínive não conservou esse avivamento. E quando nós não conservamos o avivamento, a nação perece. Eu quero levantar essa voz profética aqui. Eu quero que você me ajude a anunciar esse ato profético aqui. Se nós não criarmos uma geração de adoradores, uma geração de ensinadores, nós teremos em breve a destruição da nação brasileira referente à espiritualidade. Nós estamos crescendo de forma numérica, mas nós estamos perdendo em qualidade. Nós estamos perdendo em qualidade espiritual. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse onde aceitamos tudo e todos? Por que aceitarmos tudo? Por que aceitarmos o sistema do mundo dentro da igreja? Queridos, vamos levantar a nossa voz profética. Naum, ele começa o seu livro dizendo peso de Nínive. Essa palavra em hebraico peso, ela significa, em hebraico, é uma expressão massá. Massá significa peso, carga. Ou seja, era como se Naum estivesse dizendo a carga de Deus contra Nínive. E isso que eu queria refletir com vocês na aula de Naum. Deus chega uma hora que ele cansa. O seu limite tem tempo. A sua tolerância tem um tempo. E quando chega esse tempo, Deus entra com juízo. É por isso que Deus tem levantado o nosso canal como uma voz profética.
Eu não quero pregar aqui denominação. Eu não quero anunciar mais uma religião. Eu não quero ser mais um ensinador. Eu quero ser um referencial. Como muitos homens referenciais nós temos hoje no Brasil, que são homens que levantam a sua voz contra o pecado, contra esse outro evangelho que tem sido pregado, o evangelho das rosas, o evangelho do sal grosso, o evangelho da água benta. Nós estamos entrando por um caminho difícil. Igreja, acorda. Ensinadores, acorda. Nínive foi destruída. Por quê? Porque deixou de ensinar a mensagem de Deus. E Deus chega uma época que Ele cansa. Ele cansa. E Deus então começa a sua vingança. Deus começa a trabalhar com a vingança. Não que Deus é um ser ruim, porque Jeremias vai escrever no seu livro de Lamentações do que se queixa o homem. Queixa-se dos seus próprios pecados. Querido, nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Olha que Deus deu oportunidade para Nínive. Deus levou Jonas lá. Jonas não queria, você já conhece a história, mas Deus leva Jonas até Nínive. Jonas prega o evangelho. Deus salva aquele povo, mas eles não perseveraram na doutrina, aquilo que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. Eles não perseveraram na doutrina dos profetas. Eles não oraram. Eles não ensinaram os seus filhos o caminho de Deus. Eles desprezaram aquele conselho de Moshe, de Moisés, de ensinar assentado, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, em qualquer época, em qualquer instância da vida, ensina a palavra de Deus, ou seja, transmita às outras gerações. Queridos, se nós não acordarmos em tempo, a nação brasileira entrará em caos espiritual. Ontem eu ouvi uma mensagem do reverendo Hernanes Dias Lopes, e ele fala justamente sobre isso. Ele fala justamente sobre isso. O outro evangelho que está sendo pregado nos nossos dias. E Deus está só tolerando. E nós vivemos essa época. Nós estamos vivendo essa época. Querido, o livro de Naum, a profecia de Naum, é um alerta para a igreja de hoje. É só nós observarmos em histórias recentes da Europa, dos Estados Unidos, o que era e o que é hoje. Em 1997, no Congresso Mundial das Assembleias de Deus no Brasil, o presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, na época, pediu ajuda espiritual para o Brasil. E ele disse a seguinte frase: como nós te ajudamos no passado, nos ajude hoje. Ela já foi uma potência, hoje não é mais. Você que estuda teologia, você que estuda a Bíblia Sagrada, você que lê bons livros, nós brasileiros bebemos de que fonte na área teológica? Dos europeus, dos americanos. Os grandes teólogos do século XVI, XVII, XVIII, XIX, era tudo desse continente. Era europeu ou era americano. Nós bebemos dessa fonte. E olha o que eles hoje são. Uma nação vazia. Olha o que eles são hoje. O que os seus templos foram transformados. Sabe no que? Em museu. Muitos templos evangélicos hoje são cinema. Muitos templos evangélicos hoje na Europa são simplesmente casas noturnas. Ou seja, por quê? Eles não continuou a pregar o evangelho. Queridos, e para encerrar a aula de hoje, eu quero que você transmita isso para os seus alunos. Essa é a grande mensagem do livro de Naum. Deus tem um limite. Deus não tolera arrogância.
Deus não tolera o pecado. E quando uma nação, quando um povo, quando um homem se acha arrogante no seu pecado, ele acha que ninguém é capaz de interferir na sua vida, lembre-se de uma coisa, que o Deus de Israel, o grande Adonai, ele interfere na história. Ele interfere na tua vida e Ele é capaz de mudar e até de punir a tua vida. Nação brasileira, líderes cristãos, professores, ensinadores, vamos orar pela nossa nação. Vamos ensinar a nossa geração a adorar o verdadeiro Deus, a ler a Bíblia Sagrada, a praticar o verdadeiro Evangelho, porque a mensagem de Naum é uma mensagem atual. Deus não tolera o pecado tem uma causa, e chega uma hora que Deus diz basta. Nação brasileira, oramos a Deus por um grande avivamento ocorrer na nossa nação. Queridos, até a próxima aula. Que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.